Fala pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre uma questão que foi levantada por alto. Então eu vou subir ela um pouquinho mais e talvez muita gente não goste disso, mas é só um ponto de vista, tá? De novo, não sou mestre, não sou dono da verdade, não sou guru de ninguém. Então cada um vai por ressonância naquilo que eu estou dizendo. Se fizer sentido, procura refletir um pouquinho. E se fizer mais sentido aí, põe em ação. Sobre falsos heróis. O que são heróis? Heróis são pessoas que se destacam em meio às multidões, em meio à massa. Então a gente tem os heróis de ficção, tem os heróis de verdade e tem os heróis que o pessoal chama de santos. São as pessoas ali que se destacam em meio à humanidade em relação a isso. Mas quais são os problemas dos heróis? Que as pessoas depositam toda a fé e toda a vida como uma muleta. E aí é onde começa a morar o perigo. Todo herói é bem-vindo, se for para ajudar as pessoas, se for para fazer o bem, todo tipo de ajuda, ela é bem-vinda. Mas o problema é que as pessoas sempre deixam toda a responsabilidade nas costas de uma pessoa só. E ninguém é herói de pessoas, são heróis de situações. Se você estava numa situação ruim e alguém te ajudou, ele é teu herói. Então teu herói pode ser quem? Pode ser teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, um amigo, uma amiga, um colega, uma pessoa que você nem conhece no meio da rua, que de repente você caiu e te ajudou a levantar. São os heróis de verdade. E tem os heróis fictícios, né? Que as pessoas criam uma imagem sobre aquilo que alguém contou para elas, e essa pessoa acaba se tornando herói. E ali a pessoa começa a depositar toda a fé dela. É a mesma coisa que eu estou falando aqui. Vamos imaginar que eu tivesse um turbante, ou tivesse com um nome super lindo, maravilhoso aqui, e estivesse falando que eu estou conversando com não sei quem, e aí eu estou passando para vocês uma coisa ultra, mega, soft, gourmet, que está na moda gourmet, né? Eu passaria uma informação muito gourmet. Esses são os heróis que as pessoas acabam depositando a fé, depositando a intenção, e acabam se balizando pela vida dos outros, não pela própria vida. Eu costumo dizer que mais vale o ensinamento do que a pessoa que ensina. Não que a pessoa que ensina não tem valor, tem muito valor, deve ser prestigiada, claro, mas a gente tem que tomar cuidado. Não estou falando em relação à pessoa que ensina ou à pessoa que ajuda, não estou falando em relação ao herói, mas a intenção das pessoas que depositam a fé no herói. E de repente, esse herói não pode ser um herói. Ou esse herói já encheu o saco. Herói também é gente. Não importa se ele já se iluminou, se não se iluminou, se tem superpoder, se não tem superpoder. Os melhores heróis são aqueles que estão no dia a dia ali ajudando as pessoas. Então a gente pega no mundo espiritual, a gente pega os bodhisattvas, os budas, né? Os bodhisattvas, os imortais das linhagens, os espíritos, os preto velho, caboclo, guardião, toda a linhagem tem ali os seus heróis que trabalham na espiritualidade arduamente, e lá não tem férias, não tem descanso, ali é contínuo em planos intermediários, né? O pessoal acha que sai do corpo, vai para uma nave ou vai para um plano astral e vai ficar lá tomando água de coco debaixo da sombra. Não é bem assim na prática, né? Se a gente não aprende a ajudar as pessoas aqui, dificilmente a gente vai ter paz depois, porque é tudo uma coisa só. Então tudo está conectado, a gente está conectado em todas as coisas. É a mesma coisa do sinal do Wi-Fi, que está aqui alimentando esse celular. A gente não enxerga ele naturalmente. As pessoas com visão comum não vão enxergar. Tem pessoas que enxergam o Wi-Fi, é como se fosse uma rede, como se fossem luzinhas andando assim. São frequências, algumas piores, algumas melhores. Algumas prejudicam bastante, inclusive. Tomem cuidado com colocar, principalmente homens, tá? Cuidado com o computador em cima do colo, por causa dos testículos. A radiação que é emitida pode, inclusive, gerar infertilidade. Pesquisem sobre isso, tá? Não sou dono da verdade, não sou médico, vai pesquisar. Mas esses falsos heróis que eu estou dizendo são as pessoas que são adoradas simplesmente por uma imagem, e não pelo ensinamento. Ensinamento não, ensinamento está lá, vamos deixar do lado, vamos ficar quietinho aqui, tá tudo bem. Não estou falando que está certo ou errado. E aí na prática, de repente a pessoa vai na sua igreja, no seu templo, ou local que a pessoa gosta de frequentar ali, ou nem frequenta nada, e ali está tudo lindo, maravilhoso, né? Quando sai dali, bens a Deus. Senta no boteco, enche o caneco, sai falando mal de todo mundo, agredindo todo mundo, chega em casa, nem olha na cara da esposa, do marido, ou dos filhos, chega tudo torto. O que adiantou você chegar lá e ficar orando para Deus se na prática não põe em ação? Não serve para muita coisa. Porque o que manda é a nossa vibração. Não é só a gente ficar pensando em alguma coisa, é aquilo que a gente coloca em ação. É a nossa intenção que vai movimentar a energia.
Se a intenção é boa, vamos dizer, que cada um acredita, Deus, fonte e tal, vai responder. Se você orou para Buda com uma intenção leviana, você acha que vai responder? Não faz sentido. Então, os espíritos sempre ajudam a gente. São os heróis também. Só que a gente tem bombeiros, médicos, policiais, benzedeira, pai de santo, padre, sacerdote. Não importa a nomenclatura. Nomes são nomes. Funções são funções. Mas a gente tem que enxergar o coração. A gente tem que enxergar a intenção. E não é enxergar com os olhos, é enxergar com a alma, é enxergar com o sentir, é perceber isso nas pessoas. E aí a coisa começa a mudar. Aí os heróis começam a vir mais dentro da gente. Eles começam a ficar cada vez mais perto. Porque eles não ficam tão distantes assim, né? Eles podem estar dentro da gente também, pode estar do lado. Tem grandes amigos que são família, que eu considero família mesmo, estão ali, do lado a lado. Que dá para contar nas mãos e sobra dedo. Mas tem pessoas que estão ali do teu lado porque deve é. E tem pessoas que estão ali simplesmente usando 30 máscaras diferentes para aquilo que ela tá afim de você. Então não é um ganha-ganha, né? Não estão se ajudando. Estão simplesmente explorando. Que, infelizmente é um mundo competitivo. Elas não têm culpa disso, não estou culpando ninguém por nada. Quem sou eu? Já fiz muita besteira também, né? Mas a gente cai muitas vezes até aprender a levantar e a escorregar menos. Por isso que eu falo que eu não sou dono da verdade, porque tem pessoas que talvez me mostrem uma visão melhor do que a minha, e se ela for melhor do que a minha, eu tô aceitando, não tem problema nenhum, não. A gente tem que aprender a mudar também e sair da zona de conforto. Porque se a gente põe duas abinhas, uma de cada lado aqui, fica que nem cavalo, só olhando pra frente, a gente não observa o que tem ao redor, e isso daí acaba prejudicando o nosso desenvolvimento também interno. A gente precisa observar todas as coisas, mas não se identificar com elas, que é aí que tá o problema. As pessoas têm muita mania, muito costume de se identificar com tudo. Então, vê alguém sofrendo e começa a competir para ver quem sofre mais. É uma coisa absurda isso. Canso de ver pessoas sentando uma do lado. Ai, você viu quem estava passando mal? Ai, mas eu também estava. Ai, mas eu também estou com dor aqui. Ah, mas a minha dor. Começa a competir para ver quem está sentindo mais dor. Isso não funciona. Duas minhocas sentindo dor, nenhuma das duas se ajuda. Então tem que ter uma minhoquinha mais feliz para ajudar a minhoquinha mais triste. Para a energia circular yin e yang. A pessoa está muito depressiva, tem que ter uma pessoa yang feliz para poder compensar a energia. E isso se ela tiver a fim de doar energia, se ela tiver a fim de sentar ali e aguentar o lenga-lenga, porque tem pessoas que, bens a Deus, né? É o que eu falo do vampirismo real. São pessoas que são vampiras de verdade mesmo, elas drenam a energia dos outros. Você sente, você sai dali bocejando, lacrimejando e passando mal. Inclusive nos encontros que a gente vai fazer agora do pessoal que se inscreveu lá, eu vou estar explicando algumas coisas disso. Bocejo, arroto, lágrima, peido. Essas coisas todas são importantes no corpo e as pessoas cada vez se limitam mais. Então qualquer um de qualquer linhagem que já estudou yoga, budismo, taoísmo, sabe a importância da depuração e principalmente do deixar sair. Tem inclusive livros muito bons sobre isso, eu vou recomendar depois, instruir algumas coisas. Mas é importante. Então tem pessoas que drenam. E se a pessoa faz isso o tempo todo e ela não quer aprender que isso é ruim, vai terminar sozinha. E vai chegar num ponto que todo mundo vai falar mal da pessoa, mesmo ela não gostando, mesmo não querendo, mesmo não achando que ela é assim. Então as pessoas têm que aprender também a ouvir não. E a ter um pouco mais de autorrespeito e respeito principalmente pelas pessoas. Então saber ouvir não é importante. Saber perceber que as pessoas não querem ficar perto de você é importante. Porque não é possível que está todo mundo errado só você certo. Então às vezes a gente tem que abrir mão também um pouquinho de algumas coisas para aprender outras. Para a gente mudar. A mesma coisa que eu falo. Quem me conheceu há 20 anos atrás, ou até um pouco mais, estou entrando nos 40, né? Então quem me conheceu muito mais novo, não acha que sou eu. Talvez nem reconheça fisicamente. Eu tive que reconstruir algumas coisas em mim para poder me melhorar. Porque ficar na zona de conforto não ia muito resolver, né? Só ia continuar no sofrimento. Aí chega um ponto que você observa o mundo e tem que ter um momento de corte. Eu falo que a gente morre muitas vezes na vida, né? Eu vou explicar isso mais pra frente. Então a gente tem muitos tipos de morte ao longo do tempo. Eu passei por várias, só usando esse corpo. Então se eu consigo transmitir alguma coisa hoje é porque eu apanhei bastante, de certa forma, até aprender a compreender um pouquinho melhor eu mesmo primeiro, e depois conseguir transmitir alguma coisa para as pessoas, para tentar, de certa forma, otimizar um pouquinho o caminho de alguns. Só que é difícil isso. Porque tem muita gente que vai ter que passar pela experiência mesmo fisicamente.
A gente pode aprender com os próprios erros, a gente pode aprender com os erros das pessoas, que é aprender a observar. Quem começa a observar, passa a errar menos. Quem começa a refletir mais, né, a fazer uma introspecção profunda, vai errar menos. E não que o erro seja um erro, não é uma coisa que tenha que gerar culpa, né, porque a culpa é o problema todo. A pessoa erra e se culpa. E tem aqueles doidos, né, que falam assim, ah não, errei mesmo, não me arrependo de nada. Bens a Deus, né? Como assim não se arrepende de nada? Então, se quiser que você não aprendeu nada, né? Faz sentido. Eu escutei essa frase muitas vezes, pra mim nunca fez sentido. Eu me arrependo de um monte de coisa que eu fiz. Porque se eu não me arrependo, arrependimento não tem a ver com culpa. Eu não me culpo por coisas que eu já tenha feito de boa ou de ruim. Não fico atrelado a isso. Mas você se culpar é o problema. Você falar que faria tudo de novo, porra, então você vai fazer em algum momento, né? Se você não aprendeu com o seu erro, você é capaz de fazer um monte de coisa de novo. Então a gente tem que aprender com as coisas e às vezes ter um pouco mais de humildade para admitir, às vezes pedir realmente uma desculpa. Não que pedir perdão para alguém vai mudar alguma situação. Porque primeiro você tem que tirar a sua energia daquilo que foi feito. Então, se você fez mal para alguém, corta. Tira essa intenção. Não importa que técnica ou que meio, simplesmente internamente. Tire a sensação de que você é culpado. E se a pessoa está ruim com você, ainda vai lá e peça desculpa. Que essa pessoa vai se sentir melhor e vai entender que você foi humilde de admitir isso, talvez as coisas se reconciliem. Mas não esqueçam de uma coisa, confiança que se perde é difícil de ser conquistada de novo. Isso é sério. Então, principalmente pessoas que são mais metódicas, mais sistemáticas, uma galerinha que realmente, para depois desculpar isso, é complicado. Então, a confiança que se quebra, para ser reconquistada, ela é mais difícil. É o que eu falo, né? Eu costumo dar a chance para as pessoas. A partir do momento que provou que não tem a minha confiança, não quer dizer que eu vou tratar mal. Pelo contrário, se eu puder tentar ajudar ali a mostrar uma coisa diferente, eu tento. Até onde existe um limite. Se a pessoa não dá entrada, é o que eu falo, quem não abaixa a cabeça não está pronto para ser ajudado ainda. Então, às vezes é preciso bater um pouquinho de cabeça na parede ali para aprender algumas coisas, assim como eu também já bati várias vezes. Talvez ainda bata outras, espero que não tanto, né? Não quero que isso aconteça. Eu falo que sofrimento, se for uma opção, não é para mim. Não é muito legal a gente querer sofrer, eu duvido. Não sei que a pessoa seja muito masoquista para querer ficar sofrendo. Não é o caso, né? Então, a não ser que a pessoa seja masoquista, no sentido ruim da palavra, né? Porque tem gente que acha que masoquismo é gostoso, gosta de tomar uns tapinhas ali. Já tem a ver com outras coisas, não vou entrar no mérito. Se é bom ou se é ruim, porque não é questão. A pessoa tem que estar feliz ali no que faz e limpa mentalmente e com amor no coração. Isso é o mais importante. Então, que cada um consiga seguir aí o próprio coração, consiga entender o que está fazendo, entender o outro e se respeitar. Porque depositar toda a nossa intenção sempre no externo, num herói, o herói eu estou falando nesse sentido, né? Ele sempre se apegar a algo externo para continuar, e não tem problema nisso. Mas o problema é que a gente não pode virar papagaio. Pode sair imitando todo mundo de qualquer jeito, sem nem saber se aquilo é bom ou ruim pra gente. E principalmente repetir coisas que não pratica. Não adianta falar de amor se você não sente amor. Só que você sai de casa, xinga todo mundo. Não adianta falar em ajudar as pessoas se de repente você vê uma mãe com uma criança no colo e fala, ah não, abriu as pernas lá, tô com 10 filhos na mão. Você não viveu a vida dela para julgar? Ajuda se puder ajudar. Se você tem R$5 no bolso e isso não vai te fazer falta, em vez de tomar 20 cerveja, toma 19 e dá os R$5 para a pessoa que está ali com um filho no colo, que não teve oportunidade de ter a instrução que você teve. E eu não estou falando que é bom ou ruim, que alguém tenha que fazer alguma coisa a mais ou não. É dar sem pensar em dar. Sem colher frutos, sem pensar nos frutos. É fazer por fazer. Fazer porque aquilo é bom. E mesmo que for por obrigação, faz. Mal não vai fazer. Essas coisas rodam, o universo roda, a energia gira. Então quem não aprende a doar um pouquinho também, doar que pode. Às vezes é tempo, às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra reconfortante para alguém. Às vezes é ser mais enérgico e falar um não bem dado. Isso é uma forma de doação também que não custa nada para ninguém. Mas a gente ser gentil com as pessoas não custa nada para ninguém. E isso daí movimenta muita energia boa. Não adianta a pessoa ficar sendo grossa ou antipática o tempo todo. Eu não estou falando de ter cara bonitinha, tá? Você bonzinho. Que tem a falsa bondade, né, que a gente vê muito por aí. Que são pessoas que não estão preocupadas em ser boas. Estão preocupadas em criar uma máscara de que são boas. Não serve para muita coisa não, porque isso daí tem vida curta normalmente que eu falo, né? Essa máscara cai em algum momento.
e a pessoa se reconhece, e as pessoas acabam a reconhecendo como ela realmente é. Então vamos tirar um pouquinho das máscaras. Lógico que a gente tem que aprender a lidar no ambiente que a gente está e com as pessoas que a gente está. Não dá para conversar do mesmo jeito com todo mundo, mas dá para pelo menos a gente agir de uma forma um pouco mais gentil, um pouco mais harmoniosa, porque a gente tem um pouco mais de paz no mundo também, e principalmente dentro da gente. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu queria falar um pouquinho sobre heróis. O principal herói que a gente tem é aquele que está do nosso lado, nos ensinando, nos ajudando a melhorar. E um dos principais é o próprio Espírito Santo, né? A própria fonte, o próprio Cristo, Buda, Lao Tse. Está tudo dentro da gente também. A partir do momento que a gente se conecta em intenção verdadeira, porque eles sentem a gente, sentem a nossa vibração, não tem a ver só com conduta. Não importa se a pessoa fez um monte de besteira a vida inteira, pode ser uma coisa gravíssima. A partir do momento que você fala, pô, vou zerar agora eu vou começar a agir de uma forma diferente, as coisas começam a mudar. É lógico que às vezes pra gente tirar esse espinho dói um pouco, mas é melhor doer agora que doer depois, né? Então cada um sabe o que faz, cada um tem o seu tempo, e cada um aí vai colher aquilo que plantou. Mas não esperem a colheita. Cultivem a paz interior, cultivem o amor, cultivem a harmonia, que tudo dá certo. Pelo menos de algum jeito. Se não for agora, em algum momento dá. Porque uma coisa que é perfeita é a própria mutação do universo, que reconcilia a energia em si mesma. E é sempre de uma forma harmoniosa. Mesmo que ela venha do caos, que a gente entenda como caos, é sempre harmoniosa. Tá certo? Um abraço a todos, tudo de bom.